Nossa, tem horas que coisas que aconteceram com a gente lá atrás. Situações, pessoas, acabam nos atrapalhando tanto, não é? Se isso está acontecendo contigo agora, fica aqui, que esse vídeo é para você. Oi, para quem não me conhece, eu sou a Mônica e eu estou aqui para, com muita fé, te ajudar a fazer as coisas diferentes. É natural, quando a gente é atingido por uma ofensa, ou a gente descobre que é alvo de uma fofoca, talvez até coisas mais graves que aconteceram conosco, ou com alguém de quem nós gostamos, é natural que a gente, no mínimo, fique alerta contra a pessoa que causou tudo isso. Eu digo no mínimo porque às vezes a gente pode reagir revidando, batendo boca, nos afastando. Isso pode até ser passageiro, mas muitas vezes fica raiva, ressentimento, mágoa e pode até mesmo nos levar a ficar planejando algum tipo de vingança. Tem muitos filmes, séries, livros que, por se tratarem de uma história tão simpática e familiar às pessoas, fazem muito sucesso. Quantos de nós não acompanham por meses a fio um personagem que busca se vingar contra um agressor? Não adianta, a gente se identifica mesmo. Mas quando falamos de vida espiritual, temos que entender que existem sérias consequências para quem retém esses sentimentos. E a gente acaba sofrendo muitas vezes, uma pela agressão em si e outras pela lembrança dela e as consequências dessas lembranças. Isso ocorre pelo fato de haver diversas previsões bíblicas sobre o que devemos fazer em relação ao perdão. A falta dele, por uma série de razões, traz inúmeras consequências para mim e para você. No fundo, muitos sabem disso, apesar do mundo gritar que o correto é não esquecer. Pelo orgulho ferido, pelo dano sofrido e até mesmo porque alguns temem fazer papel de bobo, de alguma forma se esquecerem. Mas em algumas situações é duro demais mesmo. Feridas decorrentes de uma traição, de uma humilhação, ou até coisas muito mais graves que isso. São muito complicadas, são muito profundas, é muito difícil deixar para lá. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Apesar de ser muito difícil, quase impossível em algumas situações, eu quero trazer aqui algumas considerações que às vezes podem fazer sentido para você. Me acompanha? A primeira consideração que eu quero trazer é que manter conosco sentimentos ruins de coisas que aconteceram muito tempo atrás, primeiramente pode trazer destruição em torno de nós. Pode significar destruição familiar, em muitos casos. Pode significar destruição da confiança, que é necessária para união, para relacionamentos familiares, para amizades. Em alguns casos, pode trazer destruição da leveza, da alegria e até mesmo da saúde. Em segundo lugar, eu quero chamar a atenção para o fato de que muitas vezes aquele que agrediu nem se lembra e vive aí, por aí leve, tranquilo, feliz. E a pessoa que foi agredida, muitas vezes ela pode ficar presa nesse sentimento e perder muitas oportunidades de felicidade justamente por causa desse fato. Em terceiro lugar, a pessoa que não consegue perdoar, por ficar relembrando o fato, muitas vezes ela fica ressentida, amargurada, e isso traz sérios problemas de saúde, podendo causar até mesmo câncer, em alguns casos. Em quarto lugar, se o que o agredido ouvia eram ofensas à sua personalidade, como por exemplo, que era preguiçoso, pouco inteligente, que às vezes era muito gordo, ou muito magro, ou preguiçoso, não sei. Quanto mais a pessoa relembra disso, mais difícil fica acreditar que aquilo que o agressor falava era mentira. Então, por exemplo, eu posso ficar relembrando isso que eu escutava e, de certa forma, isso acabar entrando no meu coração e se tornando uma verdade para mim. O que era mentira, que começou muitas vezes até por uma brincadeira de mau gosto, pode se calcificar no meu coração, me fazendo acreditar que eu tenho aquelas características que não são positivas. Em quinto lugar, se isso que acontecia for relembrado e relembrado e relembrado, essas feridas cada dia vão se tornar mais fortes e machucar mais ainda. Em sexto lugar, mas sem esgotar esse assunto, sem crer isso, eu lembro que para nós que acreditamos
Nos princípios criados por nosso Deus, quem não perdoa não é perdoado. Ou seja, o dano pode se tornar muito mais grave ainda do que o fato em si e repercutir dramaticamente nas nossas experiências, nessa vida e na vida que há de vir. Sei que existem algumas atitudes que nós podemos tomar que retiram essa impossibilidade de perdão em algumas situações. Uma delas é que eu e você cheguemos à conclusão inteligente de que coisas passadas que nos aconteceram não têm o poder de impedir que nós tenhamos um feliz futuro, exceto se eu e você permitamos que isso aconteça. Outra coisa que nos ajuda é entender e acreditar no que a palavra de Deus nos diz. Ela nos ensina que a nossa luta não é contra pessoas de carne e osso. A nossa luta é contra o inimigo que age através de algumas pessoas. Infelizmente, parte das pessoas que passam por nossas vidas se deixam levar por suas paixões, pelas razões que acreditam ter e andam por aí com atitudes tolas, por desconhecimento, por inocência, por maldade mesmo, algumas vezes, e se deixam influenciar e causam feridas, sem se lembrar que vão receber consequências por isso. Elas estão sendo usadas para espalhar o mal. Da mesma forma como eu e você podemos deixar que Deus nos use para espalharmos o bem. Ambas as partes serão recompensadas um dia, pelo bem ou pelo mal. O autocontrole é um dom de quem é guiado pelo Espírito Santo. Para sermos guiados pelo Espírito Santo, nós temos que pedir a graça de Deus e querer isso. Com autocontrole, a gente consegue muitas vezes evitar o mal e ainda contribuir para que as coisas acabem bem. E ainda por cima a gente pode ser abençoado por isso. Deus recompensa a todos, ao justo e ao insensato. Cada um vai colher o que plantar. Eu e você não temos o dom de ver o que se passa na mente ou no coração de outra pessoa. Então nós podemos julgar mal. Se a gente permitir a ira ou atitude de revanche, a gente pode acabar prejudicando alguém que era inocente, que não sabia que estava nos causando algum mal. E por isso mesmo a gente tem que acabar pagando por isso. Se quisermos nos vingar também, podemos agir insensatamente, maquinando mal e atraindo coisas destrutivas para nossas vidas. Podemos ser levados pela mágoa ainda e agirmos como fofoqueiros, maledicentes, pessoas que causam intrigas. E no final, a gente que começou como vítima acabar se tornando um tipo de vilão. Isso já aconteceu com você? Uma situação que você começou como vítima e ao final acabou sendo muito mal interpretado por um grande número de pessoas como sendo o verdadeiro vilão daquela situação? Me conta aqui embaixo se isso já aconteceu com você. Vamos ver o que a Bíblia fala de tudo isso? Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios 6, 12. A longanimidade persuade o príncipe, e a língua branda esmaga ossos. Provérbios 25, 15. Não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Provérbios 24, 29. Não te ponhas de emboscada, ó perverso, contra a habitação do justo, nem assoles o lugar do seu repouso, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados pela calamidade. Provérbios 24, 15 e 16. Não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Provérbios 22, 24 e 25. O que retém o ódio é de lábios falsos, e o que difama é insensato. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Provérbios 10, 18 e 19. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem, ser-lhe-á retribuído. Provérbios 12, 14.
Há fraude no coração dos que maquinam mal, mas alegria tem os que aconselham a paz. Provérbios 12, 20. Como abrir-se de represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Provérbios 17, 14 e 15. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Provérbios 16, 7. Melhor deixar Deus julgar, você não acha? Você pode até não ter se identificado com esse vídeo, mas sempre tem aquele amigo, aquela tia que precisa escutar isso. Então, aproveita, encaminha para eles e curte. Te espero aqui na próxima sexta-feira, ao meio-dia. Fique com Deus.